tudo que vocês precisam saber sobre cristal multifacetado. Hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês. Então, eu não sei se você já conhece ou não, se você é nova por aqui, talvez você ainda não conheça o cristal multifacetado. Primeiro, o que é o cristal, né? O cristal é esse aqui, ó. Cristal multifacetado, o nome dele. Por que multifacetado? Porque ele tem um monte de faces, ó. Como que funciona esse cristal? Ele é muito utilizado nas correções do Feng Shui. Ele é muito famoso porque em muitas correções da nossa energia, da nossa casa, o Feng Shui é o quê? Descobrir onde você está perdendo energia ou onde as energias da sua casa estão mais fracas e corrigir essas situações para melhorar o fluxo de energia dentro dos seus cômodos, dos seus ambientes, da sua casa em geral. E em muitas dessas correções, a gente usa o cristal multifacetado. Por quê? Como que funciona a correção com o cristal? Então, funciona da seguinte maneira. Tem duas formas que faz essa correção, né? Que a gente utiliza o cristal. Primeiro, é para você redirecionar ou amenizar o fluxo do Qi. O que é o Qi? O Qi é a energia vital, aquela energia que tem que fluir por todos os nossos cômodos para fazer as coisas realmente acontecerem, não ter bloqueios na nossa vida. Quando tem o Qi na nossa casa, quando ele flui por todos os cantinhos da nossa casa, as coisas começam a acontecer, as coisas fluem, a gente destrava os bloqueios que existem nos nossos ambientes. Então, o principal objetivo do Feng Shui é fazer com que o Qi flua por todos os pedacinhos, por todos os cantinhos da sua casa. E o cristal, ele faz isso como? O Qi, essa energia vital, ela flui pela nossa casa, né? Então, ela vai vagando, vai andando, entra pela porta de entrada e vai, teoricamente, ela teria que passar por todos os cômodos, né? Oxigenar cada um dos quartos e ir ativando todas as energias de todos os cômodos. Mas existem situações onde a gente perde energia, onde enfraquece a energia, onde suga a energia. E o cristal, ele funciona, né? Uma das funções dele é para estar corrigindo a direção que o Qi está indo. Então, ele está indo numa direção e quando ele bate nesse cristal, o cristal multifaceta o Qi. Então, o Qi, por exemplo, ele está indo numa direção, né? E aí ele está saindo pela janela da sua casa, está sendo convidado lá para fora, você está perdendo a energia da sua casa. Aí o que você faz? Você coloca um cristal no meio. Aí o que ele faz? O Qi bate no cristal e ao invés dele sair inteiro pela janela, o cristal vai multifacetar a energia para todos os lados. 360 graus ele tem faces, tá vendo? São 108 faces. Inclusive, daqui a pouco eu vou explicar por que do 108, tá? Mas são 108 faces, 360 graus. Então, o Qi que ia estar indo embora da sua casa, ele bate no cristal e aí o cristal redistribui o Qi de volta para dentro da sua casa, para cima, para baixo. Você não perde toda a energia. Claro, um pouco vai continuar saindo, isso é natural, né? As janelas, a gente acaba perdendo um pouco de energia, mas é o fluxo natural. O Qi tem que entrar na sua casa, ativar as coisas e seguir o caminho dele, né? Ele não vai ficar aprisionado ali dentro. Ele segue o fluxo. Então, naturalmente, um pouco vai continuar saindo, mas você não vai estar perdendo toda a energia da sua casa. Ele faz essa correção de fluxo do Qi. Outra coisa que o cristal faz, ele atrai o Qi. O Qi, ele é atraído por três principais coisas: pela água, pelos sons e movimentos e pela luminosidade. Então, como vocês estão vendo aqui esse cristal, ele tem essa luminosidade, ele reflete a luz, né? Ele rebate a luz. Inclusive, quando bate o sol nele, ele faz até um arco-íris, às vezes, dependendo do ângulo que ele pega, ele faz um arco-íris na parede. Então, ele tem essa luminosidade. Então, além dele fazer a correção do fluxo do Qi, ele também atrai o Qi para os ambientes, porque ele traz essa luminosidade para algum ambiente que talvez esteja um pouco sem energia, então a gente usa o Qi também para estar atraindo a energia para esses ambientes. Onde que a gente coloca esse cristal? Então, ele é uma ferramenta, por ter essas duas funções, atrair o Qi e fazer a correção do fluxo da energia, ele pode ser usado em muitas correções. A gente usa ele em correção de banheiro, em correção de fluxo acelerado, em correção de fluxo letárgico, quando o Qi ele tem certa dificuldade de chegar nos ambientes, a gente usa ele também para estar corrigindo, em correção de área faltante, em correção de vigas, né, que geram certa opressão na energia das pessoas, ele eleva a energia.
Então, ele é usado realmente em muitas situações. Mas não é a única ferramenta do Feng Shui. Existem várias outras ferramentas do Feng Shui. Existe flauta de bambu, os espelhos são muito utilizados para as correções, as plantas, existem os sinos de ventos também. Então, tem várias correções. Não ache que agora que você vai aplicar o Feng Shui na sua casa, harmonizar, você vai ter que encher de cristais, tá? Tem muitas situações que você pode usar ele é uma ótima ferramenta. Mas não é a única, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Essa até é uma questão que as pessoas acham, nossa, mas então eu vou ter que encher a minha casa de cristais, vai ficar parecendo o quê, minha casa, né? As pessoas vão estranhar. Não, a primeira coisa é que ele é super bonito, ele funciona como uma decoração, ele é bem pequenininho. Esse aqui é o cristal intermediário, tem o de 30, o de 40 e o de 50 milímetros. Ou seja, 3, 4 ou 5 centímetros, tá? Então ele é pequeno, né? E ele fica bem bonito nos ambientes. Mas mesmo assim, você não vai precisar encher na sua casa, tá bom? O negócio é harmonizar, né? Não gerar um excesso de coisas na sua casa. Então, de forma equilibrada, a gente usa eles para fazer a correção em alguns ambientes. Então, tem algumas pessoas que me perguntam assim, Bruna, então eu quero aplicar o Feng Shui. Posso colocar um cristal no meu quarto? Posso colocar um cristal na minha sala? Não é assim que funciona, tá? Não é o Feng Shui. Primeiro, o Feng Shui não é pintar parede, não é usar as cores para mudar a energia dos seus ambientes. Também mas não é só isso. E o Feng Shui também não é só colocar cristal em tudo quanto é lugar para estar melhorando a energia do ambiente. Tem que ter um propósito, tem que ter um porquê, tem que entender o que você está fazendo. Inclusive, eu criei um método para aplicação do Feng Shui, né? Muitas pessoas assistem, descobrem o Feng Shui e começam a buscar muitas informações na internet. E aí começa a ver, coloca cristal aqui, coloca cristal ali, coloca cristal e pinta tal parede. Aí ela acha que isso é o Feng Shui. Mas, na verdade, não. Existe toda uma metodologia, um passo a passo, você saber para onde que você tem que olhar, se essa situação está prejudicando a sua casa ou não, está prejudicando as energias da sua casa, está afetando as pessoas de alguma maneira. E aí a gente faz as correções. Então, no método que eu criei para facilitar a aplicação, para que qualquer pessoa, independente se é arquiteto ou não, por exemplo, eu tenho alunas que são arquitetas, designers, organizers, mas eu também tenho alunas que são síndicas, que são donas de casa, que são cuidadoras de criança, que são, deixa eu ver o que mais, que são administradoras de empresas, enfim, tenho alunas de tudo quanto artesãs, então não tem. O único pré-requisito para aplicar o Feng Shui na sua casa é você querer, né? Você querer melhorar as energias da sua casa. Se você quiser, você pode aplicar o Feng Shui na sua casa. Então, como que é isso? Eu criei um método para as pessoas conseguirem, para qualquer pessoa que queira melhorar a energia da sua casa, conseguir realmente saber por onde começar, o que fazer, como fazer detalhadamente, né? Esse método é o método OLE. Olhe porque são 4 fases, né? Primeira fase é observar, a segunda, limpar, a terceira, harmonizar e a quarta, intencionalizar. Então, primeiro você vai estar o quê? Observando quais situações estão prejudicando as energias na sua casa, entendendo qual tipo de energia que você quer que tenha lá, quais são as dificuldades que você está passando na sua vida, dificuldades na área dos relacionamentos, dificuldades na sua saúde, dificuldades no seu trabalho, na sua carreira, dificuldades financeiras, entender realmente o que você está precisando, o que está faltando na sua casa, que tipo de energia que está faltando na sua vida, e com isso, com essa observação, entender realmente o que você vai precisar fazer lá. A segunda fase é a limpeza, tirar todas as energias ruins, os bloqueios que você tem lá, o que está travando a sua vida, que está causando toda essa dificuldade, essas travas de você conseguir alcançar o que você quer, de ter uma boa saúde, de ter um relacionamento gostoso com o teu marido, com os teus filhos, com a sua parceira, com quem quer que seja dentro da sua casa, a dificuldade de se sentir bem dentro de casa, de se sentir com vitalidade, com disposição, de colocar as coisas em prática na sua vida. Então, você vai limpar essas coisas, limpar tudo que te bloqueia de alcançar aquilo que você quer para sua vida. Aí, o terceiro passo, que é harmonizar, né? Você já observou as situações, viu o que você quer trazer para sua casa, se livrou das energias ruins, agora você vai estar reorganizando as questões, corrigindo os lugares onde você perde energia, onde ela está mais fraca, e atraindo mais energia, aquelas energias que você observou que você quer trazer para sua casa, atraindo elas. E o quarto é a intenção,
que é realmente você estar vibrando no mesmo padrão das suas correções, ou seja, atraindo, garantindo com que as suas correções realmente vão funcionar e vão mudar o que você precisa na sua casa, tá? Então, não é só sair colocando. Então, muita gente, posso colocar um cristal na minha sala? Você pode, né? Você pode fazer o que você quiser, mas ele não vai funcionar como uma correção de Feng Shui. Você tem que saber o porquê você está colocando ele lá e fazer a ativação dele, colocar uma intenção, tá? Então, primeiro de tudo, entender. Quer colocar um cristal lá? Pode colocar. Ele vai funcionar como uma decoração, tá? Correção de Feng Shui é outra coisa. Correção de Feng Shui, você tem que entender que aquela situação está prejudicando as energias da sua casa, e aí você coloca o cristal ou qualquer outra ferramenta do Feng Shui com o propósito de corrigir a energia que está sendo prejudicada naquele local e ativando isso, tá? Então tem que entender muito bem. Você não precisa sair colocando cristal em todas, e até não é recomendado, porque vai ser só uma decoração na sua casa, tá? Esse é o cristal de 40 milímetros. No Feng Shui, a gente trabalha com 3 tamanhos de cristal. O cristal sempre vai ser o cristal multifacetado. É o mesmo cristal para todas as correções. Não tem diferenciação de cristais. Inclusive, ele não pode ser de outra cor. Tem alguns cristais coloridos, cristais vermelhos. Não, para correção é esse cristal transparente, tá? E aí, a gente trabalha com 3 tamanhos. Tem o de 30, o de 40 e o de 50 milímetros, tá? O de 30, ele é um pouco menor, são 3 centímetros. O de 40 é esse que está na minha mão, são 4 centímetros. E o de 50, ele é um pouco maior. Já que eu falei dos preços, né? O de 30 milímetros, ele custa em média uns 10 reais. 10, 15 reais um cristal de 30 milímetros. Esse aqui de 40, ele vai custar de uns 30 até uns 60 reais. E o de 50, ele é um pouquinho mais caro. Ele vai custar em média uns 120 reais, tá? Para vocês saberem, terem uma noção quando vocês forem comprar os cristais de vocês. Então, esses 3 tamanhos, o que vai diferenciar? É o raio de atuação deles. Então, o cristal de 30, ele corrige as energias de 60 centímetros em volta dele. Então, 30 centímetros para cá, 30 centímetros para cá. Então, o cristal fica aqui. Então, 60 centímetros, ele corrige a energia em volta dele. O cristal de 40 milímetros, ele corrige a energia 2 metros em volta dele. O raio de atuação dele é maior. E o de 50, ele corrige mais. O raio também já é bem maior que o de 40, tá? Então, a gente, em algumas situações, vai estar usando de 30, algumas de 40, algumas de 50. O mais utilizado de todos é o de 40, que a gente usa nas portas, nas janelas, no batente do banheiro, é muito utilizado. Então, geralmente é o de 40, tá? Aí tem, claro, algumas especificações. Se você tem uma janela de 3 metros, você vai precisar usar mais de um cristal. Se você tem um corredor de 5 metros, você vai estar precisando calcular certinho quantos cristais você vai precisar colocar ali para estar fazendo a correção certa, tá? Mas são essas especificações. O tamanho dos cristais vai depender da correção que a gente está fazendo, do raio de atuação que a gente quer corrigir, né? Do tipo de correção, e com isso, quanto que a gente precisa que esse raio esteja atingindo para fazer a correção da energia. Beleza? Essa aqui é o jeito errado, tá? Como que ela tinha colocado o cristal. Ela colocou o fiozinho, pendurou ele na lateral. Aí vocês estão vendo que ele ficou encostado na lateral. Ou seja, tá tapando as faces dele. Ele não tá fazendo toda a correção da energia que ele precisa. Ele não tá multifacetando para todos os lados que ele pode, né? Porque ele ficou encostado. Então, o jeito certo de você pendurar um Feng Shui, pendurar um cristal, é assim, ó. Essa outra foto. Aqui é a outra foto da minha aluna também, dessa mesma aluna, que ela teve a orientação, né? Dentro do curso, ela teve a orientação certinha de como colocar da forma certa o cristal dela. Aí ela fez a correção. Ela colocou no batente da porta e agora vocês estão vendo que ele está 100% livre de todos os lados, está fazendo toda a correção. Então, o curso é justamente isso, né? No curso, quando você entra, todas as suas correções são validadas por mim ou pela minha equipe. Então, você vai lá, você vai corrigir, você vai identificar que tem uma situação onde você está perdendo energia ou onde ela está sendo prejudicada dentro da sua casa. Aí você vai ser orientada sobre qual correção você precisa fazer naquela situação, vai fazer a correção, tirar uma foto e mandar para a gente.
Aí a gente vai falar, ó, beleza, tá certo, tá corrigido. Ou não, no caso dessa aluna, ela me mandou ali, ó, Bruna, coloquei. Mas aí estava colocado grudado na parede, né? Encostado na parede. Aí a gente orientou, não, é da outra forma, coloca assim. Daí ela mandou, e aí a gente, beleza, agora tá certo, tá validado. Então, todas as correções para as alunas que estão no curso fechado, no curso de aprofundamento do Feng Shui, tem validação, beleza? Essa é a garantia de que você não vai fazer nada errado na sua casa, de que você realmente vai estar corrigindo da maneira certa todas as situações que podem estar prejudicando as energias da sua casa. O fio vermelho, ele funciona para quê? Então, você pode pendurar o fio, o cristal, com qualquer cor que você quiser. Inclusive, na imagem que eu mostrei ali da minha aluna, tá com um fio transparente. Você pode pendurar ele da forma como você quiser, com o fio que você quiser. A orientação do fio vermelho é para estar protegendo as energias. O vermelho é a cor da proteção para os chineses. Então, na tradição chinesa, eles acreditam muito na cor vermelha. Inclusive, eles trabalham com os envelopes vermelhos, as noivas casam de vermelho. Eles utilizam muito o vermelho para proteção deles e das energias deles. Então, o fio vermelho para pendurar o cristal é uma forma de você estar protegendo ainda mais as suas energias, mas isso é totalmente opcional, tá bom? Se você acha que não vai ficar legal, que é uma coisa que vai te incomodar, começa com um fio transparente, coloca lá, o importante é você fazer a correção, e aí depois, conforme você vai pegando mais segurança na técnica, sentindo realmente as transformações da sua vida, eu garanto que vai ser inevitável que você faça questão de usar todas as possibilidades para você estar melhorando as energias da sua casa, tá? Mas respeita o seu processo. O negócio do Feng Shui é respeitar os seus processos. Eu sempre dou várias opções de como fazer todas as correções, porque eu entendo que às vezes você tem certa resistência de usar um objeto que não é muito natural para a gente, que a gente nunca viu, ou que o teu marido, a tua namorada, os teus filhos possam estranhar. Nossa, mas o que você está colocando na nossa casa, né? Eu entendo que possa ter certa resistência. Então, eu inclusive passo muitas correções para vocês, muitas possibilidades de como que vocês podem estar corrigindo cada uma das situações. Outra coisa que você pode estar fazendo também na hora de instalar o seu cristal para estar intensificando ainda mais a proteção das suas energias é pendurar ele com múltiplos de 9 centímetros. Ou seja, desde onde você colocou o ganchinho para colocar o fio até o começo do cristal, você vai medir múltiplos de 9 centímetros, ou seja, 9, ou 18, ou 27 centímetros, múltiplos de 9. 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, né? E por aí vai. Então, você pode estar utilizando o múltiplo de 9 centímetros. Essa questão do múltiplo de 9 é a mesma coisa que o fio vermelho. Ele também é opcional e vai servir para estar protegendo ainda mais as tuas energias. Porque assim como a cor vermelha, o número 9 também é considerado um número de proteção para o Feng Shui. Ele é o número mais forte, então os números são de 0 a 9, né? O 10, ele é a junção do 1 com o 0. Então, o número mais forte que existe é o 9. Por isso que ele tem essa simbologia da proteção. Então, aqui é a porta. Você vai estar pendurando ele lá no teto, tá? E aí, independente quantos centímetros tem aqui para cima da porta, o que precisa ter um múltiplo de 9 centímetros é da porta ou janela para baixo, até o cristal. O fluxo do Qi tem que contar os 9 centímetros, múltiplos de 9 centímetros, beleza? Aqui, indiferente, tá bom? Então é isso, essa é uma especificação, um detalhe.